ok? Não, não, com certeza não. Pastor, eu tenho uma pergunta aqui que eu sempre me perguntei. Porque toda vez, todo mundo que passa aqui, passou no Cafofo, tem suas experiências sobrenaturais, todo mundo tem uma história aí de reencarnação ou projeção, enfim. E todos, a maioria que fala assim, a maioria começou na igreja. Ou é católico, ou evangélico, e todos que iam, vamos dizer, questionar, né? O padre, o pastor sempre tomava aquela raquetada. Ou a igreja fala, você está na religião errada. Aí a minha pergunta é, por que o pessoal não tenta entender mais, né? Conversar mais com essa galera para trazer o povo já dispensa logo. Ok. Na verdade, assim, ó, isso tem a ver com a religião. Então, o que acontece? A religião não gosta de quem pergunta. Isso é verdade. Quem questiona. Porque, assim, o questionamento está diretamente ligado aos inteligentes, à sabedoria. Isso. Os sábios perguntam, ok? Quem tenta responder, às vezes, as perguntas, na verdade, ele quer te aprisionar com a ideia. Né? Então, a ideia central é assim, você tem que aceitar isso aqui. É meio que um controle, né? É um controle. É um controle. Tá? A ideia de aprisco, você vai ouvir muito isso no meio religioso, né? Das ovelhas, né? Tem até essa história muito conhecida, eram 100 ovelhas, uma se perdeu e tal. O pastor deixou as 99, foi atrás da que se perdeu e deixou no aprisco, mas a Bíblia não fala de aprisco. Porque a ideia de aprisco é você estar retendo, aprisionando as pessoas em algum lugar. A ideia bíblica, ela vai dizer assim, deixou as 99 no deserto. O deserto é um campo aberto. E foi em busca da que havia se perdido. Então, eu acredito que quando você questiona dentro do contexto religioso, você se torna um alvo em potencial para sair desse controle, né? Isso, para sair desse controle. E então, por conta disso, muitas vezes, e às vezes até por falta de profundidade da liderança, né, em dar as respostas precisas, né, dentro do contexto bíblico, ou mesmo da dogmática. Por que tal igreja ou tal grupo pratica esse tipo de coisa? Qual a razão? Por que eu oro? Por que eu louvo? Por que eu preciso fazer isso? Ok? Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Aos meus 14 anos de idade, eu comecei a me perguntar algumas coisas. Porque não fazia sentido muita coisa. Vou te dar um exemplo. Na escolinha bíblica lá dominical, eu aprendi que Deus criou tudo em 6 dias. Mas eu fui para o colégio secular. E a ciência prova por A mais B que não dava para criar tudo em 6 dias. E aí fica uma grande incógnita na cabeça de um adolescente. Poxa, eu aprendi de um jeito e agora eu estou vendo que é de outro. E aí eu precisei encontrar as respostas. E aí, quando você não encontra a resposta nos líderes, você precisa ir para a Bíblia. Porque a Bíblia, ela tem as respostas. Né? E a Bíblia vai mostrar que os dias da criação, o tempo só vai aparecer no 4º dia. Então, do 1º, 2º e o 3º dia pode ter durado centenas, se não bilhões de anos. Porque o tempo de Deus é diferente. Né? Exatamente. Então, eu comecei a encontrar essas respostas. E aí eu vi que eu precisava ir para a Bíblia vazio daquilo que eu aprendi. Entre muitas coisas. Vou te dar um exemplo aqui. Anjos. O que a gente aprendeu, tanto no contexto religioso, quanto nos livros de histórias infantis, que eram seres vestidos de branco, na maioria das vezes loiro dos olhos azuis. Cabelo cacheado, com uma auréola. Isso. 2 asinhas. É isso aí. Não é? Mas a Bíblia não fala. Pelo contrário, quando a Bíblia vai falar desses seres, e trata como anjos, né? Eu até às vezes evito o termo anjo, porque faz referência à religião, né? Mas a Bíblia fala desses seres, as suas aparições, quem viu ficou com medo. Falou que eles não são os seres bonitos. Né? Tem pessoas que viu, que desmaiou. Daniel, um deles. O profeta Daniel da Bíblia, quando ele recebeu a presença desses seres, ele desmaiou. Então não faz sentido. Então você tem que ir vazio. Aí ela começa a te ensinar, porque ela não vai te confrontar.
com a sua ideia que você chegar nela, ela vai respeitar. Ah, não, é muito bom, porque o que a gente aprende desde pequeno é muito limitado. E aí a gente sempre fica com perguntas. Não tem como não ficar com perguntas. E essas perguntas na igreja, quando você vai menor, mais novo, você não tem as respostas. Sim. E aí porque é por isso que muitas pessoas acabam indo para outras religiões, né? Isso. E às vezes não é nenhum contexto de ir para uma outra religião. Mas às vezes ela se limita do ponto de vista de ascensão, né? Do ponto de vista dela evoluir, né? Espiritualmente, né? No próprio ser, né? Ela absolve crenças limitantes. E a igreja em si, quando eu digo igreja, estou falando da religião de uma forma geral, né? Seja ela evangélica, católica, espírita, o contexto religioso, ele tem uma grande chancela de crenças limitantes, onde a pessoa ela absorve aquilo e ela não evolui em função daquilo que lhe é imposto, né? Um exemplo clássico, né? Muitas pessoas vivendo em estado de pobreza, porque tem um texto, olha, é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então, como eu quero entrar no céu, logo não quero ser rico, não quero prosperar. É uma crença que limita. Isso na cabeça de um adulto já é complexo, imagina na cabeça de uma criança. E dentro dessa crença de vamos entrar no céu, o lance é o que se tem no coração, né? É a sua intenção, né? Na verdade. Sua intenção. Isso é o que vale mais, né? Exatamente. Fala, galera. Curtiu esse corte? Quer receber mais conteúdos assim? Então não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Valeu.